Quero que você pegue a sua Bíblia. Estamos compartilhando a última série do ano, a unidade dos filhos amados. Compartilhei com você no domingo passado um texto base lá de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Escrito 1 Coríntios 1, 10, só recapitulando com você para nós engrenarmos essa segunda parte. A palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, que faleis a mesma coisa, que tenham a mesma disposição mental e também tenham o mesmo parecer. Logo no capítulo 1, Paulo trata a respeito de um assunto que certamente é prioritário na vida da igreja, que é a unidade. Não somente na vida da igreja, mas na vida familiar, em qualquer relacionamento coletivo é necessário que haja unidade. E aqui nós vemos nesse texto de 1 Coríntios 1,10 três quesitos importantes para que haja unidade. Diga assim: para haver unidade, precisamos ter o mesmo falar, a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Eu falei para você que ter o mesmo falar, em primeiro lugar, é não falar contra. Em primeiro lugar, ter o mesmo falar é decidir no seu coração não falar contra, mas também não falar diferente. Vamos estar acompanhando, diga amém. A não ser que o seu falar seja pedido ou autorizado, então aí você expressar o seu falar interessante. Mas na maioria das vezes, irmãos, há em nós um desejo de vaidade, que muitas vezes faz com que nós falemos contra ele, e esse falar diferente, na verdade, não acrescenta muita coisa. Na verdade, ele só traz divisão. Mas também Paulo orienta que ele roga, na verdade, que aqueles irmãos não tenham apenas o mesmo falar, mas que eles também tenham a mesma disposição mental. Diga, mesma disposição mental. Significa que nós vamos pensar todos a mesma coisa. Na sua casa também, às vezes, não se pensa da mesma forma. Mas é necessário que haja a disposição para pensar. É necessário que haja da sua parte a disposição, essa disposição mental. Que haja essa disposição de mente. Como assim, pastor? É você enxergar e pensar na ótica do outro. O que levou o outro a pensar assim? O que ele tem levado ele a colocar isso em jogo, a falar dessa forma? O que ele tem pensado? Veja, se o pensar do seu irmão, outras pessoas com quem você tem relacionado, não é um pensar pecaminoso, por que não ter essa disposição de pensar como ele está pensando? Nós estamos entendendo, diga amém. Porque a vaidade de querer que o seu pensamento, ou achar que o seu pensamento é o correto naquela situação. Nós estamos entendendo, diga amém. Veja, muitas vezes mais importante do que o seu pensamento, que você acha tão diferente e importante, mais importante que isso é a unidade. É que haja a unidade. Nós estamos acompanhando? Por último, Paulo falou que, olha, irmãos, eu rogo que vocês tenham o mesmo falar, a mesma disposição mental e também o mesmo parecer, a mesma atitude, a mesma ação nas coisas. Nós estamos acompanhando? Veja, interessante que você tenha esse parecer, porque quando nós concluímos, isso é o que vai fazer com que nós ajamos em determinada situação, vai fazer você agir em determinada situação. Isso tem que ser um agir em unidade. Tem que ser um agir quando nós concluímos juntos, então a partir daí nós vamos ter essa mesma atitude juntos. Nós estamos acompanhando. Amém? Então depois que há esse falar, depois que há esse mesmo pensamento, então agora nós vamos agir juntos. Porque é muito ruim quando você até fala a mesma coisa, quando você até diz que está pensando a mesma coisa, mas na hora de agir você não quer agir do mesmo jeito. Veja, ainda não houve unidade. Haver unidade é o mesmo falar, o mesmo pensamento e o mesmo parecer. Amém? Eu dei para você também um exemplo que está lá em Gênesis no capítulo 11. A Bíblia mostra um exemplo de unidade, que é a edificação, é o ajuntamento ali do povo
construiu a Torre de Babel. Eu falei que eles foram bem sucedidos, eles estavam prosperando porque havia entre eles unidade. Veja, eles estavam andando em desobediência e estavam prosperando, simplesmente porque eles estavam agindo em unidade. Veja, é como aquela gangue de crime que por um tempo eles prosperam muito. Eu quero ver as facções criminosas prosperarem, não. Por quê? Porque eles resolveram andar em unidade. Você não fica indignado, mas como é que conseguiu ir tão longe? É porque eles resolveram andar em unidade. Aqui também, o povo estava indo contra Deus, porque Deus falou o seguinte: Deus abençoou e diz: multiplicai, frutificai, multiplicai, enchei a terra, se espalhem pela terra. Mas aqui eles não, esse negócio de se espalhar, não, vamos ficar juntinhos. E agora que está pegando boa amizade, nós vamos ficar juntos. Foram contra Deus. E veja, indo contra Deus, prosperaram. É como as quadrilhas que tem por aí. Elas estão indo totalmente contra a lei e contra Deus, mas quando elas resolvem andar em unidade, prosperam. Veja, aí Deus viu. O que Deus fez? Deus, quando olhou, o que ele falou? Rapaz, o que eles estão fazendo é só o começo, viu? O negócio por aqui está rompendo. Veja, havia entre eles alguns elementos que devem haver entre nós. Em primeiro lugar, havia entre eles unanimidade. Diga, unanimidade. Veja, falei para você que se você acompanhar do verso 1 ao 9, não aparece o nome de nenhum homem dando direção para eles. Por quê? Todos eles queriam a mesma coisa. Diga assim, unanimidade. É todos quererem a mesma coisa. Ô, irmãos, isso é um feito maravilhoso quando acontece. Quando todos querem a mesma coisa, acontece isso aí, ó. Acontece esse mover poderoso que aconteceu aqui. Todos queriam. Repara, lá no verso 3, o que aconteceu? Levantou alguém para dar uma direção para eles? O que aconteceu? Disseram uns aos outros: ei, vamos fazer edificar uma cidade, uma torre? E o que aconteceu? No verso 4, vamos lá. Todos queriam a mesma coisa. Havia uma unanimidade. Se você perceber no livro de Atos, talvez a palavra que mais repete os primeiros capítulos é unanimidade. E todos em unanimidade oraram por Pedro que estava preso. Depois, em unanimidade a igreja orava. Em unanimidade a igreja, a palavra que mais se repete nos primeiros capítulos é unânimes. Unanimidade. É quando todos querem a mesma coisa. Terrível quando numa casa um quer comprar a casa, o outro quer viajar, o outro quer comprar um carro, o outro quer montar uma banquinha de cachorro-quente. É terrível. Não há um querer absoluto. Mas algo poderoso é quando um grupo se une querendo a mesma coisa. Veja, a sua célula, todos querem multiplicar, todos querem ganhar vidas. É necessário que haja essa unanimidade. Aí o grupo ganha força. Amém, irmãos? Falei também que um segundo elemento que havia nesse pessoal aqui, que levou eles a prosperarem, que havia comunicação e compreensão. A Bíblia diz que havia uma só maneira de falar. Olha lá. Verso 6, o Senhor fala: olha, o povo é um, eles têm a mesma língua. Se continuar do jeito que está, ninguém para eles. O que Deus fez? Confundiu as línguas. Por quê? Porque havia entre eles comunicação e compreensão. Eles ouviam e eles entendiam e eles agiam como um só. O que aconteceu? O Senhor embaralhou as línguas. Surgiu então essa variedade de idiomas que nós temos hoje, de tal forma que não havia como mais eles ficarem juntos. Assim também acontece hoje em dia. Você sabe, o diabo ele não cria nada, ele só copia. Ele viu que com Deus funcionou, então o que ele faz quando ele quer dividir uma casa? Ele interfere na comunicação do outro. Ele interfere na comunicação do casal, ele interfere na comunicação do pai com o filho, ele interfere, se ele quer dividir, ele interfere na comunicação e na compreensão daquele grupo. Quantos estão acompanhando? Amém. Terceiro lugar, havia entre eles foco. Repara, eles não estavam ali envolvidos em várias tarefas. Qual era a tarefa que eles estavam envolvidos? Edificar o que, irmãos? Uma cidade e uma torre. Era isso o trabalho. Eles não tinham muitas, sabe? Por isso nós temos que zelar por isso na nossa vida como igreja. Nosso alvo é ganhar vidas e consolidar. Fazer encontro, levar para o curso dos discípulos. Multiplicar célula, multiplicar cubo. Nosso alvo nossa tarefa é sim, é um foco.
Quantos estão entendendo? Diga amém. Hoje eu quero continuar, quero falar para você sobre unidade e compromisso. Eu quero ler 3 textos para nós orarmos. O primeiro deles está em 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Diga que você encontra e diga amém. 1 Coríntios 3:9 diz assim. Se tem alguém perto de você sem Bíblia, convida ele para ler a palavra ou acompanha aqui no telão. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. É quem, irmãos? Fala para um irmão que está perto de você assim: nós somos edifício de Deus. Nós somos edifício de Deus. Agora vai lá para o capítulo 12, 1 Coríntios 12, verso 27. 1 Coríntios 12, 27. Então aqui em primeiro lugar a Bíblia fala que nós somos edifício de Deus. Mas aqui no verso 27 diz algo interessante também. Diz assim: ora, vós também sois o que, irmãos? Nós somos o que? Agora fala para esse mesmo irmão que você conversou com ele agora há pouco. Fala assim: nós somos o corpo de Cristo. Veja, nós somos, a Bíblia nos chama de edifício, a Bíblia aqui também nos chama de corpo. E Apocalipse 17, verso 14, eu poderia ler um outro, mas eu quero ler Apocalipse 17, 14. A Bíblia fala que nós, Apocalipse 17, 12, fala assim: aliás, pode 17, 14, né? Falei para você. Está escrito assim: pelejarão. Veja, irmãos, pelejarão é o que, hein? Pelejarão é o que? O que te lembra peleja? Peleja lembra o que? Combate, lembra guerra, sim ou não? Pelejarão contra o Cordeiro. O Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E quem que vai vencer com o Cordeiro? Vencerão também quem, irmãos? Os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Veja, então, interessante. Ele diz que nos últimos dias haverá guerra e haverá de um lado aqueles que vão pelejar, vão guerrear contra o Cordeiro, e aqueles que estarão com o Cordeiro. Isso fala de exército. Bom, lendo esses 3 textos, agora eu quero que você ponha a mão no seu coração para que nós compartilhemos juntos a mensagem unidade e compromisso. O Senhor fale com você. Pai, nós oramos ao Senhor, nós pedimos a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco. Nós estamos na última série desse ano. Certamente há um propósito do Senhor em falar conosco a respeito disso nesses dias, porque nós cremos que grandes coisas estão por vir. Nós cremos, meu Deus, que coisas maiores estão para acontecer. Ó Deus, nossa vida como igreja, e certamente o Senhor está alicerçando o ambiente, ó Deus, para que essas coisas possam vir. Por isso fala conosco, libera-nos a Tua palavra. Espírito Santo seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. E aqueles que creem nisso digam amém. Amém. Quero compartilhar com você então sobre unidade e compromisso. Veja, nós vemos aqui que nós lemos esses trechos da Bíblia, que existem pelo menos 3 aspectos na palavra de Deus, onde nós podemos ver que a vontade do Senhor é que nós, como igreja, andemos em unidade e compromisso. Nós vemos pelo menos 3 textos onde nós podemos perceber que a vontade de Deus é que andemos em unidade e compromisso. Fala para o seu vizinho assim: a vontade de Deus é que nós andemos como igreja em unidade e compromisso. Veja, nós vemos nesses 3 textos isso. Nós vemos que a vontade de Deus é essa, que nós andemos em unidade e compromisso. Por quê, pastor? Bom, porque em primeiro lugar nós vimos que o Senhor nos chama de edifício. Em primeiro lugar nós lemos lá em 1 Coríntios 3 que Ele nos chama e Ele nos vê como edifício. Edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9.
Não somos cooperadores, não somos lavoura, mas somos edifício de Deus, somos nós. Edifício de Deus sois vós. Veja, então aí nós vemos, aqui é um dos primeiros aspectos que nós vemos que a vontade de Deus é que andemos em unidade de compromisso, porque não tem jeito de ter edifício com materiais separados. Veja, irmão, onde é que tem material separado um do outro? No depósito da construção. No depósito de construção, os materiais estão separados uns dos outros. Mas para haver edifício, o que precisa acontecer? Precisa haver unidade. Eles precisam se juntar uns aos outros. O tijolo precisa, por conta da massa, juntar com outro tijolo, ele juntar com outro. Precisa haver unidade. Então, quando o Senhor nos chama de edifício, está aqui implícito que Ele deseja que haja unidade e compromisso. Vamos estar acompanhando, digamos. Veja, e inevitavelmente, para haver edifício é necessário que haja coluna. Apocalipse 3:12, abra lá, por favor. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Quando o Senhor fala que nos chama de edifício, implicitamente está envolvido outras coisas. Em primeiro lugar, evidente, é a unidade. Ele não nos chama, olha, vós sois um depósito de material de construção, não. Ele fala, vós sois edifício. Eu vejo vocês como um edifício. Então, em primeiro lugar, está implícito a ideia, ou explícito, a ideia de que nós devemos andar em unidade. Mas também, que para haver esse edifício, é necessário que haja coluna. Abra lá, Apocalipse, capítulo 3, verso 12. Vamos encontrar? Diga amém. A quem vencer, eu farei o que, irmãos? Ao vencedor, eu vou fazer o que? Faloei coluna no santuário do meu Deus, coluna no edifício do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, o meu novo nome. Mas o que eu quero que você fixe é: ao vencedor eu vou fazer dele coluna. Veja, a vontade de Deus é fazer de cada um de nós coluna. O vencedor, ele vai fazer dele uma coluna no santuário dele lá na eternidade. A palavra aqui está dizendo que vai haver um santuário na eternidade. E a coluna desse santuário são os vencedores. Então aqueles que vencerem serão colunas lá na eternidade, no santuário de Deus. Agora veja, para ser coluna lá, precisa já ser coluna aqui. Para ser coluna lá, primeiro tem que ser coluna aqui. Por quê? Porque é para o vencedor. Veja, se tem vencedor, tem alguns que vão ser derrotados. Serão crentes, mas são crentes derrotados. Se está falando que apenas a promessa é para um que vai vencer, então implicitamente tem um que vai perder. Tem um que é crente, que crê, mas não é vencedor. Para o vencedor ele está falando, eu vou fazer dele coluna no santuário de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Veja, então não perca o raciocínio. Em primeiro lugar, o Senhor fala que nos vê como edifício. Inevitavelmente, para que haja edifício tem que haver unidade, mas também tem que haver o que, irmãos? Coluna. Veja, para nós estarmos reunidos aqui, inevitavelmente é necessário que haja colunas. Existem colunas sustentando esse edifício. Toda edificação precisa de colunas. Todo edifício precisa de colunas. Fala para o seu vizinho assim: nós somos edifício de Deus. E todo edifício precisa de colunas. Então, qual que é a grande questão para mim e para você? Seja você alguém que se dispõe a ser coluna. Seja você alguém que seja como Isaías, capítulo 6, verso 8. O que Isaías falou? Interessante, porque Isaías está vendo uma visão de Deus. Ele está vendo uma visão do Senhor. E ao ver aquela visão, ele entra na história. Isaías 6, 8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem nós vamos estabelecer como colunas na casa de Deus? Quem nós vamos levantar na Terra Fest de 2019 para liderar 51 células? Veja, o que Isaías falou? Eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante, irmãos, porque Isaías esperou. Interessante, porque ele disse que ele estava ouvindo a conversa. Ele estava tendo uma visão e ouvindo a conversa. E ele entrou no meio da conversa. Ele foi entrão, sim ou não?
Ele ouviu a voz do Senhor. Quem que eu vou enviar? Talvez ele estava conversando com algum dos anjos, Miguel ali. Quem nós vamos enviar? Quem nós vamos levantar ali daquele povo do Garavã? O que Isaías falou? Eis-me aqui, envia-me a mim. Levanta sua mão e diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me, levanta-me. Veja, irmãos, é necessário que haja essa disposição da minha parte e da sua parte. Senhor, me levanta como coluna, levanta-me como coluna. O Senhor nos vê como edifício, então nesse edifício é necessário que haja colunas. Veja, irmãos, nós estamos aqui, completamos 9 anos. O Senhor nos vê como edifício. Nesse edifício chamado Terra Fé precisa haver colunas. E para que esse edifício avance e cresça mais colunas precisam ser levantadas. Quantos estão acompanhando? Porque você sabe, o tamanho do edifício é proporcional à quantidade de colunas. Sim ou não? Para um barracão de 3 cômodos é necessário algumas coluninhas. Mas para um prédio de 20 andares tem que ter muita coluna. Vamos lá acompanhar antigamente. Veja, que nós vamos ser? Um barracão de 3 cômodos ou um prédio de muitos andares? Veja, para isso é necessário que haja colunas sendo levantadas. É necessário que você, nesse próximo ano, faça como Isaías: Senhor, eu estou aqui, me usa. Veja, Isaías aqui era um jovenzinho, não era o grande profeta que ele se tornou. Mas a partir do momento que ele falou: eis-me aqui, ele se tornou o maior profeta messiânico da história. Até que no capítulo 6 ele não tinha profetizado nada ainda sobre Jesus. Mas você sabe, Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus. É o profeta que mais profetizou sobre a crucificação, estando há centenas de anos antes de Jesus. Se você ler sobre Isaías, parece que Isaías estava vendo tudo. É o maior profeta messiânico da Bíblia. Sabe por que ele se tornou esse homem? Porque ele se dispôs: Senhor, estou aqui, me usa, me usa. Simplesmente porque ele percebeu a necessidade. Fala para 2 ou 3 irmãos: você está percebendo a necessidade, irmão? Ele ouviu Deus conversando. Quem que nós vamos enviar? Quem que há de ir por nós? Quem vai liderar essas células? Ele percebeu a necessidade e falou: Senhor, eu estou aqui, me usa. Que você possa ser um Isaías em 2019. Que você possa ser esse que vai se levantar e falar: Senhor, eu quero. Eu não me vejo capaz, mas Isaías também não se viu capaz, se tornou o maior profeta messiânico da história. O Senhor pode me usar então também. Quantos dizem amém a respeito? Aleluia! Agora, pastor, a grande questão é: quais as qualificações para ser uma coluna que vai sustentar peso? Porque você sabe, qual que é o propósito da coluna, irmãos? O que a coluna faz na obra? Sustenta o peso. Tivemos um previsto ali na obra, e a nossa salvação foi quando foi as colunas, sabia? A nossa salvação foi as colunas. Por quê? Coluna tem que aguentar peso, pilares tem que aguentar peso. Veja, e o que nós precisamos? O que uma coluna precisa para sustentar peso? Porque qual que é o medo de alguns? Pastor, mas vamos colocar como coluna, vamos colocar para liderar, e vai que depois eu não dou conta. Veja, irmão, Isaías também, ele nem sabia o que ele estava pedindo. O Senhor te capacitou, é Deus que te capacita. Em você, olha aqui para mim, em você não tem qualificativos ou atributos para que o Senhor possa falar. Você precisa apenas ter a disposição de Isaías. Fala para o seu vizinho: tem a disposição de Isaías, irmão. Mas o próprio Senhor Jesus nos mostra, Ele nos ensina como ser coluna. Abra lá em Mateus 11, verso 28. Abra lá em Mateus 11, 28. O pessoal de diaconato puder trazer um pouquinho d'água, por favor, eu agradeço demais. Mateus 11, verso 28. Vamos encontrar? Diga amém. Está escrito assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, e o que, irmãos? Cansados de quê? Veja, é o dilema de muitas colunas. Sim ou não? Talvez você até começou a se dispor, e aí você ficou cansado e sobrecarregado. O que a palavra do Senhor fala para você fazer? Vai, vinde a mim os que estão cansados e está com peso a mais. A coluna é isso, é levar peso.
Mas muitas vezes nessa de ser uma coluna, você pode, por alguma razão, se sobrecarregar. A palavra do Senhor fala: vinde a mim. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. O que o Senhor vai fazer, irmãos? Aí o que ele fala? Tomai sobre vós o meu peso, o meu jugo, e aprenda comigo. Olha o que o Senhor está falando. Quantos querem ser colunas aqui em 2019? Você quer ser coluna mesmo, irmão? Você quer ser uma coluna na casa de Deus? Quantos têm esse desejo? Você quer ser uma coluna? Você quer ser usado por Deus? A palavra do Senhor diz aqui: aprenda comigo. Aprenda de mim. Aprenda como? Olha lá. Aprenda de mim. Por quê? Porque eu sou manso e o que, irmãos? Humilde de coração. E o que vai acontecer? Aí você vai achar descanso. Você não vai ficar cansado. Sabe por que muitos cansam? Porque ainda não tem aprendido com o Senhor como levar o peso. Mas quando você aprende com Ele, você vai achar descanso para a sua alma. Porque o peso do chamado, da obra do Senhor é o quê? É que jeito, irmãos, esse peso? Significa que não tem peso? Tem peso, mas o peso é o quê? Suave. E o fardo é que jeito? Fardo que você vai levar é leve. Tem peso, mas é suave. O fardo é leve. Mas tudo depende de você aprender a ser uma coluna como Jesus é. Porque, irmão, Jesus foi uma coluna, sim ou não? Foi ou não foi? Sim. Muito mais que coluna. Jesus foi o quê? É chamado de quê, inclusive? A pedra fundamental, a pedra de alicerce. Jesus é o alicerce da fé. Ele tinha sobre ele uma grande missão. Qual que era a missão dele, irmãos? Ele tinha que viver na terra como um homem, não pecar, morrer na cruz e ressuscitar. Veja, ele tinha uma missão, um peso grande. Ele não podia falhar, irmão. Se falhasse, ele estava aqui como um homem sujeito às mesmas coisas que nós sentimos, tudo pro beleléu. Então havia um peso sobre ele, uma responsabilidade grande. O que alguns, às vezes, rapidamente, quando às vezes são convidados, convocados para liderarem, eles já pensam na grande responsabilidade e eles já sentem um peso antes do peso vir. Agora imagine Jesus. Jesus tinha essa grande responsabilidade sobre ele. No entanto, irmãos, ele suportou. E aí ele inclusive falou: aprenda comigo. Aprenda comigo a ser uma coluna. Por quê? Nós devemos aprender com ele. Qual que é o segredo que ele fala? Aprenda comigo porque eu sou manso e humilde. O Senhor é manso e humilde. Aqui nós vemos o segredo para suportar peso. Fala para o seu vizinho: o segredo para suportar peso é mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Você percebe que é justamente o oposto da mansidão e da humildade que faz com que muitos não sejam coluna. Muitos saem da posição de coluna por falta da mansidão e da humildade. Porque qual é o oposto da mansidão? Ira e impaciência. É ou não é? Ira e impaciência. Ele está na posição de coluna, mas por alguma razão as coisas não acontecem da forma como ele planejou, ou não acontece no tempo que ele gostaria. Aí ele está naquela posição. O que acontece? Por conta da ira ou da impaciência, ele cede, ele sai, ele afasta, ele retrocede. Vocês estão acompanhando antigamente? A ira e a impaciência, ou por conta de uma pressão que veio, a ira veio, explodiu, perdeu. Por quê? Faltou mansidão. Faltou mansidão. Por isso Jesus fala: você quer ser coluna? Aprenda comigo porque eu sou manso. Você tenha mansidão. Ande em mansidão. Veja, irmãos, existe um homem na Bíblia que ele conduziu mais de 1 milhão de pessoas, tirando elas do Egito, atravessando o mar. Veja, irmão, conduzir uma célula você já acha difícil. Imagina conduzir 1 milhão de pessoas. Mas sabe o que a Bíblia diz a respeito desse homem chamado Moisés? O que a Bíblia fala a respeito dele? O homem mais manso que existia na época. Porque mansidão é uma característica que toda coluna precisa ter. Mansidão. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, manifesta a mansidão no meu coração, na minha vida, em nome de Jesus.
porque você precisa pedir a coisa para manifestar, porque já está aí. Um dos frutos do Espírito é a mansidão. Ela precisa apenas estar fluindo mais. Fluir mais, Senhor, manifesta mais, que flua mais como um rio. Quantos dizem glória a Deus? Mas o Senhor fala também: aprenda comigo a suportar peso, porque eu sou manso, o que, irmãos? Humilde. Qual que é o oposto da humildade? O orgulho. O orgulho é o oposto da humildade. Você percebe que justamente quem tem essa característica, dificilmente ele consegue suportar peso muito tempo. Por quê? Porque quando vem a frustração, ou quando vem o peso da justiça própria, ele cede, ele sai da posição. Ah, mas é injusto, por que com fulano aconteceu isso, fez isso e comigo não? O orgulho vem e ele cede. Ou quando a autoimagem dele, de alguma forma, as pessoas percebem que não é tão maravilhoso assim, quando ele se sente exposto ou exposta, o orgulho manifesta e a coluna sai do lugar. Vocês estão entendendo também? Veja, irmãos, colunas foram feitas para não sair do lugar. Colunas foram feitas para permanecer. Permanecer. Você sabe, o orgulho atrapalha isso. Então, se você quer ser coluna na casa de Deus, abandone o orgulho. Abandone a impaciência e a ira. Abandone. Ande na humildade. Pensa, sabe, a palavra humildade tem um radical dentro dela chamado humus. Mesma palavra, mesmo radical para a palavra. O humus é o mesmo radical para a palavra humildade. H-U-M. Você sabe, e humus significa material decomposto, morte. Para você andar em humildade, você precisa morrer. Na verdade, você já morreu em Cristo Jesus. Você precisa apenas se apropriar cada vez mais disso. Quando tiver aquela opção de expressar a justiça própria, porque você está achando injustiçado, você morre. Ah, quer saber? Justiça é o Senhor que faz. Ele vê tudo, vê tudo. Eu não vou com as minhas próprias mãos, não. O Senhor que faz, Ele tem propósito disso aqui. Glória a Deus, vamos seguir. Vou continuar permanecendo coluna. Agora, quem não anda pela humildade, ele quer a justiça própria, ele deixa com que o orgulho manifeste, ele cede. É como aquele que é ofendido. Ele tem sido coluna até o momento de alguém o ofender. Na hora que ele é ofendido, se ele não estiver andando na humildade, como Jesus falou, nessa hora ele deixa de ser coluna. Nessa hora ele quer ir lá e dizer umas boas. Nessa hora, quem que ele acha que é? Veja, deixou de ser coluna nessa hora. Deixou de ser coluna nessa hora. Para ser coluna, você precisa morrer o tempo inteiro. Fazer como Jesus. Aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Vamos entender isso também? Veja, Jesus o tempo inteiro, as pessoas provocaram ele. E ele continuava morrendo para ele mesmo. Falou. Inclusive na cruz, o que as pessoas falavam para ele, blasfemavam dele, o que ele falou? Senhor, perdoa. Por quê, irmãos? Porque eles não sabem. Permaneceu no propósito o tempo todo. Porque andava em mansidão e humildade. Todos dizem glória a Deus. Você sabe, a coluna ela não pode sair do lugar. São as colunas que sustentam a unidade da edificação. Elas são elas. Você sabe, para que essas paredes laterais aqui elas estejam de pé, é necessário algumas colunas. São essas colunas que fazem com que os tijolos permaneçam unidos. Veja, é assim também na vida da igreja. São os líderes que são as colunas que mantêm os membros unidos na edificação da casa de igreja. Nós começamos aqui com uma célula. E hoje somos muitas células. Por quê? Porque os líderes fazem esse trabalho de coluna do edifício. Você sabe, a coluna ela tem que suportar tanto o elogio quanto a crítica. Uma coisa que é importante para você aprender: não se iluda com o elogio e nem se abata com a crítica. Fala isso para você: não se iluda com o elogio, nem se abata com a crítica. Colunas são assim. Colunas não se iludem com o elogio. Oh, meu líder, você é o melhor líder que eu já tive na minha vida. Você é o the best. Sabe? Não se iluda com elogios, mas também não se abata com críticas. Do tipo:
Acho que você não tem liderado como deveria. Não se abata com isso. Não se abata com isso. Colunas, elas permanecem. Num determinado dia, a coluna, ela é usada como até ornamento decorativo. Já viu isso? Em lugares antigos, as colunas são o principal elemento de decoração. As colunas são faladas, nossa, ficou bom aquela coluna. Mas aquela mesma coluna que pode estar sendo elogiada hoje, amanhã, por ocasião de uma reforma, as pessoas podem criticar. Essa coluna está atrapalhando a minha visão. Tem que tirar ela daí. A mesma coluna que foi elogiada agora está sendo criticada. Não importa se está sendo elogiada ou criticada, colunas vão permanecer no mesmo lugar. Porque se tirar, toda a unidade é prejudicada. Quando estão acompanhando, diga amém. Pega a sua mão e diga assim: eis-me aqui. Usa-me. Amém, irmãos? Precisamos de colunas que não se iludem com o elogio, nem se abatam com a crítica, que permanecem na posição, mantendo a mansidão e a humildade. Amém, irmãos? Nós vemos também, em segundo lugar, o segundo aspecto, o segundo texto que nós vimos, que a vontade de Deus é que andemos em unidade e compromisso. Está lá em 1 Coríntios 12. Espero que você abra lá, 1 Coríntios 12. O Senhor nos chama também e Ele nos vê como um corpo. Ele nos vê como um edifício e Ele nos vê também como um corpo. 1 Coríntios 12, 22. Quando encontraram, diga amém. Está escrito assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Diga assim: os menos dignos, os mais fracos, nós damos maior honra, nós damos maior cuidado. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. O texto aqui fala assim: olha, Deus fez com que aquilo que parecia menos importante tivesse mais cuidado, mais destaque. Para quê? Para que não haja divisão do corpo. Vamos ver o verso 24 e 25 novamente. Deus coordenou o corpo. Diga assim: Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Diga assim: para que não haja divisão no corpo. Para que você não chegue ao ponto de falar assim: esse dedo mindinho aqui está fazendo falta, vou tirar. Não, o Senhor fala que Ele coordenou com que no nosso corpo, até aquilo que aparece pouco, você percebesse que é necessário e tem que estar aí, para que assim não houvesse divisão do corpo. Ele está falando que no mesmo jeito que nós olhamos e vemos isso no nosso corpo humano, é também na vida da igreja. Diga assim: Deus coordenou. Diga assim: Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais cuidado àquilo que tinha menos destaque. Veja, é exatamente isso. Ele fez isso para que não houvesse divisão. Assim também deve ser na vida da igreja. O Senhor nos vê como um corpo. Nós devemos andar como um corpo. E para que não haja divisão, nós precisamos pegar esse mesmo princípio aqui. O princípio de dar mais cuidado para aquilo que parece ter menos importância. Veja, no corpo é assim. O que aparece mais é a perna. Sim ou não? Só você perceber alguém alto. Inclusive o nosso irmão mais alto não está aqui hoje. Se você percebe alguém alto, o que tem mais destaque é a perna. Mas o que você oferece mais cuidado é com o pé. Sim ou não? É com o pé. Eu, por exemplo, eu chego em casa e fico meia hora massageando meu pé. Veja, por quê? Porque o pé ele precisa de mais cuidado que a perna. Já percebeu isso? É no pé que você precisa mensalmente, ou semanalmente, ou quinzenalmente. Você precisa cortar a unha. Você precisa passar um protetorzinho de churrasco. Você precisa usar um calçado. Você usa, na verdade, uns 2 calçados, pelo menos 2 calçados por dia para o seu pé. É ou não é? Você precisa ter uma atenção especial, porque se
você não for cuidadoso com o pé, vai dar chulé. Mas quem aparece mais é a perna, é ou não é? A perna é que tem destaque. Veja, a Bíblia está dizendo que é assim também na vida da igreja. Tem irmãos que são perna, é ou não é? Você sabe, a perna é, principalmente a coxa, o maior músculo do corpo humano está na sua perna. O maior músculo, que tem mais força, está na sua perna. No entanto, você precisa cuidar do pé, porque sem o pé você não anda. Sabia disso? Sem o pé você não anda. Pode ter a perna mais forte, mais poderosa que for, sem o pé não anda. A Bíblia diz que deve ser assim na igreja. Tem irmãos que são pernas, são fortes, são touros, mas precisa dos pés. O pé é aquele irmão que quase não vê. Você quase não vê, porque está lá embaixo. O pé assim não, o pé fica lá embaixo, você quase não vê, não tem muito destaque, mas você precisa dele. Você precisa dele, precisa cuidar dele. Porque se você não cuidar dele, você tem que lembrar. Se no corpo humano você não cuida do pé, dá problema, se você não cuidar desse irmão também, vai ter problema no corpo inteiro. Quantos estão acompanhando? Diga amém. A última ilustração que o texto nos diz, nós lemos, é a respeito do exército. Diga assim: um edifício, um corpo e um exército. Ezequiel 37:10, abra lá. Você vai perceber que uma outra forma como Deus enxerga o povo dele é enxergando como um exército. Ezequiel 37:10, amigo, que você encontra, diga amém. Ezequiel 37:10 diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aqui o profeta está profetizando sobre Israel, e quando ele profetizou sobre Israel, o que ele enxergou? Ali, vendo o povo de Israel, ele enxergou o povo de Israel de que jeito? Como um exército sobremodo numeroso. Deus viu ali, através de Ezequiel, fez com que Ezequiel enxergasse o povo de Israel como um exército. Mas abra também lá em 2 Timóteo 4:7. Nós compartilhamos esse texto há poucos dias, 2 Timóteo 4:7. O que Paulo fala, 2 Timóteo 4:7? Combati o bom. Paulo também enxergava a vida espiritual, a vida cristã, como um combate. Ou seja, ele se colocava como um lutador, como um soldado. Mas também nós vemos outra passagem, Apocalipse 12:17. Abra lá, Apocalipse 12:17. Um outro texto da palavra de Deus, que faz referência e nos faz entender que o Senhor enxerga a igreja também como um exército. Apocalipse 12:17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Novamente a palavra pelejar, guerrear. Haverá um tempo onde a serpente, que vai se tornar esse grande dragão, vai de fato fazer guerra contra os crentes que estiverem vivendo esses dias. Espero que não seja você, espero que você não esteja embarcado. Veja, mas li com você aqui vários textos onde a Bíblia mostra, a Bíblia enxerga, o Senhor enxerga o povo de Deus como um exército. E no exército também deve haver unidade e compromisso. Quantos estão acompanhando antigamente? De unidade e compromisso. Então acompanha o raciocínio. Em primeiro lugar, o Senhor nos vê como um edifício. E Ele, ao nos enxergar como um edifício, está implícito a ideia de que nós precisamos de ter colunas. Na verdade, Ele deseja fazer de mim e de você colunas da eternidade. São as colunas que sustentam o peso da edificação. Eu falei para você, para ser coluna, você precisa de pelo menos dois qualificativos: mansidão e humildade. Abandona a ira, abandona a impaciência, abandona o orgulho. Por outro lado, nós acabamos de ler que o Senhor também nos vê como um corpo. E ele ilustra a igreja como um corpo, assim como no corpo humano, onde aqueles membros que parecem ter menos importância, eles são necessários. Você precisa dar cuidado a eles. Veja, é assim que acontece. Tem pessoas que às vezes você fala assim: ah, meu irmão, só dá trabalho. Mas você precisa cuidar dele também. Porque o pé, irmão, ele dá muito trabalho, dá ou não dá? Não sei o seu irmão, o meu dá muito trabalho. Né? E eu fico... Agora nasceu a Isabela. E a Isabela, ela gosta de mexer no meu pé. Eu falo assim: glória a Deus. Minha esposa, de vez em quando, ela não gosta de mexer, não. Mas minha filhinha, ela está o tempo inteiro me cutucando no meu pé e fala: achei minha pedicure. Ela é Veja, irmãos, porque
interessante que eu acho que isso é de família, porque eu acho que eu vi tanto meu pai com aquele pernão estendido pra minha mãe ficar mexendo. Eu falei, nossa, quando eu casar eu quero um negócio assim. Aí não deu muito certo com a minha esposa, a minha esperança está sendo a minha filhinha, aleluia. Então o que acontece? O pé dá muito trabalho, mas você precisa cuidar, porque é através dele que a perna anda. Como estão acompanhando? A unidade é guardada quando os membros cuidam uns dos outros. Amém? Em terceiro lugar, o Senhor também enxerga a igreja como um exército. Falei lá em Anápolis, os irmãos estavam no seminário, quero falar aqui para você, talvez esse seja o aspecto que nós mais tenhamos que avançar como igreja. Avançarmos como um exército. Talvez tenhamos avançado como um edifício, como um corpo, mas talvez temos que aprender e aprendermos muito a sermos como um exército, porque o tempo inteiro você percebe a Bíblia falando de peleja, pelejou contra os santos, pelejou contra os filhos de Deus, pelejou contra o cordeiro, combateu o bom combate. Eu enxerguei e vi um exército sobre modo numeroso. Veja, o tempo inteiro a palavra faz menção do povo de Deus como um exército. Eu quero falar 4 coisas para eu encerrar aqui, coisas que nós devemos avançar como um exército. Entenda, nós somos um edifício, nós somos um corpo, mas nós também precisamos agir como um exército. Isso fala de unidade e compromisso. Digo, unidade e compromisso. Como um edifício, como um corpo, mas também como um exército. Um exército espiritual, irmãos. É isso que nós somos. Nós somos um exército espiritual. Você não pode ter na sua cabeça que você é um ouvidor de palavra de domingo. Não, nós somos soldados num exército. Quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos treinando para o combate que acontece durante a semana. Quando estão acompanhando, diga amém. E nesse treinamento, uma das coisas que envolve o treinamento desse exército é precisamos andar em unidade. Se nós somos um batalhão ou um pelotão, você sabe, a primeira unidade do exército é o pelotão, a menor é a primeira. Talvez nós estejamos no estado de sermos um pelotão, mas nós vamos ser um batalhão daqui a um tempo. Amém. E daqui a pouco nós vamos ser um exército sobre modo numeroso. Amém. Mas para isso você precisa entender: se somos um exército, precisamos de andar em unidade e compromisso. Que unidade e compromisso? Unidade e compromisso. Quero falar para você, olha só o que acontece num exército. Por exemplo, primeiro, num exército, todos entendem o que significa alistamento. E assim, num exército, todos entendem o alistamento. Você sabe, talvez nós não entendemos muito como igreja. A igreja é um exército também, mas você não entende o que o Senhor quis fazer com você quando Ele te alistou. Ele te colocou no livro da vida. Você foi alistado, você foi chamado, escolhido. Veja, alguém que é chamado no exército, alguém que ele é recrutado, alistado no exército, ele entende o que significa. O que significa? Paz, fui convocado para uma missão, estou nessa, preciso ir. É um propósito para a minha vida nesse momento. Por quê? Porque se ele não responde ao alistamento, eu coloquei até uma pergunta, no seminário eu coloquei essa mesma pergunta no projetor, para você perceber que realmente é tirada do site do Exército Brasileiro. Mas eu vou ler para você. Você pode acompanhar lá no site do Exército Brasileiro, tem essa pergunta, você pode olhar lá depois. Está escrito assim: fui designado para servir em determinada organização militar, mas eu não compareci no dia marcado. O que pode acontecer comigo? A resposta do Exército é a seguinte: você é considerado insubmisso, o que constitui um crime militar. Veja, irmãos, imagine se no exército humano as pessoas já têm esse entendimento. Você imagina o que aconteceria se as pessoas tivessem esse entendimento na vida da igreja? Está aí um punhado de criminoso aqui, sim ou não? Está repreendido aqui, não tem criminoso, só tem soldado fiel. E quando convocado ele aparece: sim, senhor! Veja, mas olha a restante da pergunta, olha a restante da resposta. Veja, então assim, alguém que foi chamado, escolhido, alistado, ele foi lá, se apresentou e ele foi escolhido, alistado. Se ele não vai, no dia que o exército convocou, a Bíblia chama ele de insubmisso. Ele está cometendo crime militar. E quando se apresentar ou for capturado, se julgado apto em inspeção, será obrigatoriamente incorporado na organização militar ativa. Ele vai para a guerra lá para o Afeganistão, sim.
Vai lá pro Morro do Alemão. Se você for convocar, você vai ter que ir. Vai. Veja, irmãos. Alguém que é alistado, ele tem essa ideia. É minha missão, missão dada é missão cumprida. Como estão entendendo? Diga amém. Num exército, um soldado jamais ignora a ordem de seu comandante. Você viu isso? Você já viu algum soldado falar pro capitão? O capitão fala para ele: é o seguinte, amanhã vocês estão arrumando a mala para ir lá pro Morro do Alemão, ok? Nós vamos no exército brasileiro, tem uma missão lá. O soldado fala para ele: o quê? Não, capitão! Você tem ideia do que aconteceu com você? Viu alguma coisa do tipo? Não tem coisa parecida. Um soldado, ele jamais ignora a ordem do seu comandante. Mas já percebeu que na igreja isso não acontece? Quando nós estamos distantes ainda, mas a Bíblia nos vê como um exército. O Senhor nos vê como um exército. Mas nós vamos chegar lá, amém? Nós chegaremos lá. Num exército, tenentes não precisam persuadir o seu pelotão a respeito da importância da missão. Veja, o tenente ele não precisa aparecer diante do pelotão e falar o seguinte: gente, nós precisamos ir lá para o Morro do Alemão, porque a sociedade carioca está padecendo. E é importante vocês se envolverem. Você precisa dar o seu melhor para o social. Veja, o tenente não tem que ficar falando isso. Você já viu um tenente ficar dando palestra para ele ir na missão? Mas quantas vezes, às vezes, para o irmão envolver, nós precisamos explicar para ele por que é tão importante, irmão, é tão importante, vai ser proteção para você. No final das contas é você que vai sair ganhando. Vamos envolver, o irmão se posiciona. Ele ficando persuadindo. Ele só mostra que nós precisamos avançar com o exército, de fato. Por último, num exército, o sofrimento é visto como algo nobre. Alguém aqui já conversou com um ex-combatente? Alguém que já serviu no exército? Conversou com alguém? Sim. Veja, irmão, qual que é a conversa dele quando ele vai falar para você do tempo que ele serviu? Ah, eu penei demais nas mãos daqueles sargentos terríveis. É assim que ele conversa? Foi difícil demais aquele tempo ali na Amazônia. É assim que eles conversam? Eu já conversei com alguns, nunca eles conversam assim. Como é que eles conversam? Rapaz, foi a melhor experiência da minha vida. A gente caía no meio do mato, ficava uma semana só comendo coró. Mas aquilo foi tão bom para nós. E ali eu aprendi tanta coisa. Você sempre vai ver a pessoa conversando assim, irmão. Mas veja, a Bíblia nos chama de exército. Já viu um soldado desse exército quando ele passa por algum sofrimentozinho? Ah não, pastor, tá dizendo eu investi tanto naquela pessoa. Não, eu tô gastando dinheiro. As lutas tá difícil. Que soldado que é esse, meu Deus do céu? Veja, um soldado ele nunca lida com sofrimento como algo ruim. Ele sempre trata com algo nobre, com uma oportunidade. Interessante, estou assistindo uma série chamada Medalha de Honra na Netflix. E fala de alguns soldados americanos que receberam a maior honraria por feitos durante o combate. E você sabe, eles não se veem assim. Para eles aquilo ali foi algo que ele tinha que fazer mesmo. Então é um cara que enfrenta 200, é um que perde a perna, o braço e continua. Coisas assim incríveis. O cara perde a perna, o braço e continua. Veja, por quê? Porque havia uma mentalidade de nobreza. Está fazendo algo que vale a pena. Veja, a guerra que eles estavam enfrentando só estava valendo ali. Nós, irmãos, estamos enfrentando uma guerra que vai valer pela eternidade. Pela eternidade. Então tudo que você está fazendo aqui vai ser contabilizado mais tarde. Enquanto às vezes nós vemos soldados que estão fazendo coisas que só vão ser contabilizados naquele tempo, nessa vida. Nós somos soldados que estamos fazendo coisas que vão ser contabilizadas na eternidade. Quantos soldados nós temos aqui nessa noite? Se coloca de